Pessoal, mais um CRI Por Isso Falei. A gente tem uma palavra especial do Pai, né, para as nossas vidas, e realmente bem pontual para o cenário que a gente está vivendo, né, que eu até me surpreendi. Mas eu vou iniciar com os Salmos, né, como eu sempre faço. Salmo 34, versículo 16. Ele diz assim: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Né? Então a gente sabe que o Senhor é bom, Deus é o próprio amor, na verdade, né? Mas o nosso Deus também é justiça, né? A gente sabe que Ele criou para nós, os seus filhos, a eternidade ao seu lado. E quando nós falhamos e nós tivemos que ser, né, destituídos, afastados, né, do convívio, do relacionamento com Ele chegou a dar o seu único filho para que esse relacionamento fosse restaurado e nós pudéssemos voltar a fazer parte da família de Deus. Algo tremendamente importante, né? Um privilégio enorme para nós, mas nós sabemos que a eternidade tem para estarmos, né, eternamente ao seu lado, governando com Cristo nas regiões celestiais com Ele, né? Mas também há um outro lado de juízo, né? Que para alguns é difícil de entender que um Deus que é o próprio amor, né? Faria isso com algumas pessoas, mas não foi o plano dele em nenhum momento fazer esse outro lado da eternidade, do juízo, para nós. Ele foi feito único exclusivamente para Satanás, que quis se igualar a Deus, que é o pecado do orgulho, já lá muito antes de nós errarmos, mas e para a terça parte que foi com ele, né, que comprou essa ideia, né, e acabou se deixando influenciar e levar por ele. Então nunca foi para nós, né? Foi apenas para eles, mas junto com o que eles fizeram, eles influenciam, tentam influenciar a nossa vida desde o Éden, né? Sobre a influência que ele teve sobre Eva, que não sabia de toda a verdade, porque a forma que ela responde a pergunta da serpente mostra que ela não tinha uma clareza e uma convicção na ordem dada pelo Senhor. Então Adão falhou e muito em dar essa clareza, essa certeza da ordem para ela, porque a ordem foi dada a ele, né? Então ela se deixou influenciar por aquilo ali, também quis se parecer com Deus, né? E influenciou o seu marido. E depois um botou a culpa no outro, e isso vem desde então, né? Tanto que em muitos lugares a mulher ainda é menosprezada no ministério por causa dessa influência, porque um empurrou a culpa para o outro, sendo que um homem de verdade assume a sua culpa, assume o seu erro, a sua falha, que é o que eu creio, né? Inclusive, estou estudando teologia, teologia na cena, o homem, se ele tivesse assumido a culpa do que ele fez, porque a ordem estava sobre ele, talvez as coisas teriam sido diferentes. Mas até hoje há homens, infelizmente, que empurram a culpa para Eva, né, impedindo as mulheres de fluir no ministério, sendo que ninguém obrigou, né? Ele foi sim influenciado, mas a decisão de tudo que a gente faz é nossa, ainda que a influência, ainda que as circunstâncias não estejam favoráveis, ainda que tudo, né, nos impulsione para algo contrário à palavra ou aos nossos próprios desejos e anseios, né? Mas a decisão de finalizar e fazer o que é errado, é contrário àquilo que o Senhor colocou no nosso coração, é nossa. Ainda que a nossa família tenha falhado conosco, ainda que nós tenhamos sido abandonados, órfãos, desprezados, órfãos de pais vivos ou pessoas que nunca conheceram pai e mãe, nada justifica você viver em autocomiseração. A decisão de continuar tendo uma vida medíocre no sentido de miserável, de mediana, de não fluir totalmente no amor do Pai, de Deus Pai sobre a tua vida, da tua verdadeira origem, de estar fluindo com a sua família e em você mesmo no reino, com tudo aquilo que ele depositou de confiança e dons em você, que ele espera que você flua e faça aqui, porque você veio dele e não dos familiares que falharam com você ou das pessoas, amigos, cônjuges que falharam com você ao longo da sua vida. A decisão de continuar essa vida mediana ou de romper
com a consciência clara, né, com a convicção de que sou filho de Deus, eu sou muito mais do que as circunstâncias que me envolveram até aqui, é sempre nossa. Nós não temos desculpas de empurrar as nossas falhas, os erros, aquilo que a gente fez, da influência das pessoas. Elas podem fazer o que for, uma serpente influenciou, mas a decisão final é nossa. Então nem a mulher poderia ter culpado a serpente, e muito menos o homem e a mulher, porque a decisão foi individual de cada um. Você sempre terá a opção de fazer o que é certo, ainda que todos à sua volta estejam fazendo o que é errado. Não tem aquele ditado que diz: o certo ainda é certo, ainda que todos estejam fazendo o que é errado. Então, não importa se você está numa família, que hoje todo mundo um dia já conheceu a palavra, mas todos decidiram virar as costas, todos decidiram viver de qualquer jeito, que essa vida em Cristo não vale a pena, é só dor e sofrimento, é só coisas ruins, perseguições. Eu não quero isso para mim, eu quero satisfazer o desejo do meu coração, eu quero sair pra bagunça, quero namorar, quero sair, quero companhia, ainda que seja companhia errada, e você seja a única na tua família que tá aí firme no propósito, permaneça firme, porque não vai colar naquele dia, porque eles fizeram e eu também fiz, porque a minha família toda foi, eu também fui, porque o meu esposo foi, eu também tive que ir, porque a minha mulher mudou, eu também tive que mudar. Nada justifica. Permaneça firme naquilo que o Senhor lhe falou, ainda que todos à sua volta estejam fazendo o que é errado. O certo continua certo. A palavra do Senhor sobre a sua vida permanece a mesma. Aquilo que ele falou e colocou no teu coração, ele irá cumprir. Então, se apegue à palavra dele, permaneça firme na palavra, porque quem conhece a palavra do Senhor, quem tem a sua vida pautada nela, quem realmente traz isso aqui como um manual de vida, como uma espada para o seu dia a dia, tem segurança sobre todas as áreas da sua vida. Sabe para onde vai, sabe de onde veio, por isso sabe para onde vai. Tem a sua identidade firmada. Eu sou uma improvável. Eu não tinha muitos amigos, a minha família sempre trabalhava fora, mas eu tinha aquela sensação de que havia alguém comigo. Quando eu tive meu filho, eu pedia para o Senhor, antes de ter o meu filho, eu nem sabia que ele me daria, eu pedia: Senhor, eu sei que há alguém aqui comigo, eu sei que eu tenho essa sensação desde criança de não estar sozinha, mas eu gostaria de alguém fisicamente para poder estar comigo. Eu não queria mais permanecer sozinha. E depois eu engravidei. Foi questão de meses eu engravidei do meu filho e não sabia que era uma resposta do Senhor para minha vida. Então eu sempre dizia que que o Daniel foi um presente dele para mim. E através da vida do Daniel, eu conheci uma família para que eu precisava muito que cuidasse dele para mim poder trabalhar, que eu não tinha mais ninguém com quem deixar ele. O Senhor me trouxe uma família cristã. Nós conhecemos a Jesus. Nós tivemos um caminhar lindo com Cristo. E o meu filho acabou sendo chamado para voltar para casa do pai mais cedo. E em seguida eu conheci o meu esposo. Então Deus sabe o que faz. Quem tem a vida pautada e segura nele, sabe de onde veio, sabe para onde vai, sabe que as circunstâncias difíceis que você passou não te definem. A sua profissão não te define, o seu ministério não te define, a sua origem em Deus e o que ele fala sobre você te define. Então nós precisamos conhecer a Cristo, conhecer o Senhor e tomar responsabilidade das nossas decisões para nós, porque é assim não porque foi o desejo do coração do Senhor, porque o Senhor é o próprio amor, mas devido à dureza do coração do homem e a inclinação dele de ser levado, né, pela influência maligna, né? Desde o início, a gente infelizmente tem uma eternidade ou em Deus ou sem Deus. E todos os males vêm da ausência do Senhor. Porque há tantos males no mundo, a ausência do Senhor nesses lugares, nessas pessoas, por isso elas são capazes de fazer tanto mal. E ninguém deveria desejar passar uma eternidade longe dele. Eu perdi o meu filho quando faltava 5 dias para ele fazer 16 anos. Este mês de outubro foi o último mês que eu passei com ele 2 anos atrás. Em novembro ele faleceu, o mês que vem é o mês do seu aniversário, do seu falecimento. Mas eu preferi ter essa consolo no meu coração através do Espírito Santo, que eu tive 15 anos de uma prévia de um menino mais carinhoso e amoroso do mundo, que quem conheceu meu filho sabe do que eu tô falando e não é exagero.
mas eu vou ter uma eternidade ao lado dele, ainda que lá sejamos todos irmãos e estejamos lá adorando ao Senhor. Mas isso me consola. Eu tenho uma eternidade com ele, porque eu fiz Jesus como meu Senhor e Salvador, único mediador entre Deus e os homens. Então, se você também deseja essa eternidade com Cristo, não teve essa clareza até hoje no seu coração, ainda está perdido, sem saber para onde vai, sabe que amanhã ou depois você não sabe o que vai ser da sua vida e onde você vai estar. Você precisa decidir por Cristo hoje, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo hoje, você precisa voltar aos caminhos do Senhor hoje. Não adianta você fazer planos de algo que você nem sabe se você vai estar aqui. Não confie no seu próprio entendimento, se renda ao Senhor. Você pode, né, em nome de Jesus, ter a sua vida entregue ao Senhor, né? Eu tenho certeza que você não tem desejo nenhum de viver a ausência do Senhor na eternidade, né? Nós achamos 70, 90, 100 anos muita coisa, mas uma eternidade com o Senhor nada se compara, né? Vai ser algo muito maior, muito grandioso, muito tremendo. Então se volte ao único mediador, ao único Senhor e Salvador das nossas vidas, o único que deu a vida dele por nós. Isso não é pouco, né? Para a pior morte, que é a morte de cruz. Depois voltou e teve ali comunhão com os discípulos, mostrando que ele veio como um corpo glorificado, mas veio como homem novamente, né? Comeu, se alimentou, teve a ceia com eles, conversou com eles. Então Jesus é o nosso mediador, entregue a sua vida com ele. É uma oração bem simples: Senhor, eu decido entregar a minha vida para ti, Jesus. Eu decido ter o Senhor como o meu único mediador, o meu único Senhor e Salvador da minha vida. E busque a igreja local mais próxima da sua casa, porque nós temos visão de reino, mas busque caminhar com o Senhor Jesus, amém? A outra palavra que o Senhor me deu, bem pontual para os nossos dias atuais, né? Para o que nós estamos vivendo, é em Romanos 13. E a minha versão é a mensagem. Então, ela é um pouquinho diferente da Almeida e da NVI que a gente está acostumado, tá? Mas eu vou ler para vocês porque eu achei muito interessante o Senhor me dar logo essa palavra no ambiente, né, na estação, no momento que a gente estamos vivendo, porque sim, nós passamos por estações, por tempos, por momentos e devíamos, né, temos que estar preparado para todos os ambientes, para todos os tempos. Discernimento de espírito, né? É algo que todos nós deveríamos pedir, é um dom disponível para todos, porque nós precisamos discernir as estações da nossa vida. Em Romanos 13, a minha versão aqui diz assim: sejam bons cidadãos. Todos os governos estão debaixo de Deus. Se há paz e ordem, é ordem de Deus. Então, vivam de modo responsável como cidadãos. Se forem irresponsáveis para com o Estado, estarão sendo irresponsáveis para com Deus, e Deus pedirá contas disso. As autoridades constituídas só serão uma ameaça se desobedecerem. Os cidadãos decentes não têm o que temer. Querem estar em boa situação com o governo? Sejam cidadãos responsáveis e o governo trabalhará a seu favor. Mas, se vocês desobedecerem às leis o tempo todo, cuidado. Aí fala ali dos guardas, na verdade, que não que Deus usa, né, os guardas não só por uniforme, mas para manter a ordem também, né? Portanto, vivam com responsabilidade, não apenas por evitar a punição, mas por ser a maneira certa de viver. É por isso também que vocês pagam impostos, para que a ordem seja mantida. Paguem seus impostos, paguem suas contas, respeitem seus superiores, porque toda autoridade é constituída por Deus. Então, isso é Romanos 13, do 1 ao 7. Então, olha só que momento, né, que nós estamos vivendo. Tivemos a nossa eleição, né? Sabemos que o resultado foi uma baita de uma fraude. Por quê? Porque o governo, né, a Câmara, né, o Senado ali, o Congresso Nacional, né, feito ali pelos senadores e os deputados federais, em sua maioria foi eleito, né, o PL, o partido do nosso atual presidente, as câmaras estaduais, né, e os governos em sua maioria foram candidatos do partido do nosso atual presidente, mas apenas o nosso atual presidente não conseguiu, ou seja,
uma baita de uma fraude, sim. Porque o mais difícil é tu conseguir o Congresso que realmente esteja alinhado com você, né? Tanto que foi uma das coisas que o Jair Bolsonaro sofreu muito, nosso atual presidente, nesse primeiro governo, porque ele não tinha uma base que o apoiasse. E nesse, Deus fez, nós demos uma resposta, eu acredito, né? Através do nosso temor ao Senhor, de eleger candidatos a qual ele pudesse trabalhar no Congresso Nacional de uma forma, né, realmente que ele pudesse governar, coisa que ele foi muito impedido nesse primeiro governo, que inclusive até o governo do estado se tornou mais autônomo do que o presidente, um absurdo, né, um tapa na Constituição, né, realmente cuspir na Constituição Nacional, né, mas enfim, então, ou seja, eu vejo, né, que Deus preparou todas as coisas, porque agora ele tem um Congresso Nacional, em sua maioria apoiadores, a qual ele vai poder trabalhar e muito bem. Os candidatos mais votados são cristãos, ou seja, os cristãos deram uma resposta nas urnas, sim, nós fizemos a nossa parte de eleger com o maior número de votos candidatos cristãos que nos representam, então nós não fomos omissos, nós não votamos em um candidato petista de esquerda contra, né, a favor do aborto, enfim, não votamos, não foi a resposta que os cristãos deram nessa eleição. Eu não concordo com essa teoria. Eu creio que nós demos sim uma resposta bem responsável, como está dizendo aqui em Romanos 13, nós fomos cidadãos responsáveis sim, pautados na palavra do Senhor. Nós fomos lá e fizemos a nossa parte de votar em candidatos cristãos, sim. Porque candidato perfeito realmente não existe, nós sabemos. Eu, particularmente, opinião élida, particular, não tenho nada contra o Bolsonaro, não vejo essa maldade toda que falam dele, até porque eu convivo com pessoas bem falhas, bem estouradas, que têm um linguajar que só a graça, não vejo essa maldade toda nelas, porque eu decido entender que todas as pessoas têm algo bom em si, mas todas nós temos manias, modos de criação que nos fazem agir de determinadas formas. Então eu não vejo essa maldade toda na forma dele agir. Não acho que quando ele foi eleito presidente veio um pirlim-pim-pim e ele simplesmente, bufo, tinha que agir diferente. Não, ele continuou sendo quem ele era e está num processo de transformação como todos nós. Então, antes de tirar a trave do olho de alguém, olhe, né, o cisco do olho de alguém, olhe para sua trave, pelo seu processo de aperfeiçoamento, por tudo que você já passou até aqui antes de falar dessas pessoas. Eu creio até porque ele é uma autoridade sobre a nossa vida, a autoridade da nossa nação. E o nosso dever como cristãos pela palavra é honrá-lo, é orar por ele e não julgá-lo como fazem muitos e difamá-lo, né? Então, processos e coisas que eles elegeram, que falaram, de da Polícia Federal, de não sei o quê, porque a gente gostava muito do Moro, né? Então aquilo ficou um pouco pendente, sim, mas ele já provou que não tem como intervir na Polícia Federal, foi só uma falácia de alguém que ficou embirrado ali mesmo, né? Que eu achei que ele foi bem infantil, o Moro, na verdade, né? Glórias a Deus que ele tá aí com essa página virada e está apoiando o atual presidente que tem a pauta cristã, que defende os nossos princípios e além de ter uma mulher sábia, que conhece a palavra, que edifica a sua casa e tem edificado essa nação, uma mulher que luta incansavelmente pelas crianças especiais que têm deficiência. Nessa época de pandemia, muitas pessoas passaram mal porque não podiam sair de casa, não tinham com quem conversar. Ela pensou nos surdos e mudos, né? Porque tem o CVV que quando você tá mal, você quer se suicidar, você tá passando por alguma crise, você liga para eles e eles te atendem, né? Mas não tem para surdos e mudos e ela tem esse plano e projeto de colocá-lo para eles também, para pensar nessas pessoas que são surdas e mudas, eles já moram sozinhas, têm a sua independência, mas não tem aonde recorrer nesses momentos de crise. É uma mulher super inclusiva. Então, assim, eu particularmente, sim, apoio o atual presidente. Para mim, ele me representa, sim, entende? Mas respeito quem não concorda com tudo que ele fala, porque exige uma perfeição só porque ele é presidente, coisa que não vai ocorrer, né? Eu creio que a postura dele vai mudando com o tempo, como já tem mudado e muito do primeiro
ano de eleição para agora, mas é um processo e eu respeito porque eu já tive o meu processo, eu reconheço o que Cristo fez na minha vida, entende? Eu sei da onde eu vim e onde eu estou e sei que ainda tenho muito que melhorar e que caminhar, entende? Por isso eu sei que ele tá no processo dele, né? Então eu não levo isso a ferro e fogo, porque comigo se levassem a ferro e fogo eu não teria ninguém ao meu lado também. Então, todos nós temos processos e falhas e coisas para serem consertadas, e tá tudo bem. Mas respeito quem apenas decidiu por ele, pela pauta pró-vida, né? Pela pauta de defesa à família, né? Contra a ideologia de gênero, contra a sexualidade na primeira infância, né? Então, já é o suficiente contra a liberação das drogas, né? Contra o desarmamento, né? Porque o que o PT quer instaurar é isso, desarmar a população, né? Colocar a polícia só com aquelas arminhas de efeito também, para que o PCC, as facções e todos os outros meios por aí continuem, né? Pintando e bordando, para que dessa vez eles façam realmente o golpe de Estado, que instaurem o comunismo, que é o desejo deles, como eles fizeram nas outras nações. É como muitos têm dito, dessa vez vai ser diferente, o PT não vai vir preocupado em te dar auxílio, até porque auxílio você não ficou sem nenhum auxílio, muito pelo contrário. Porque esse atual governo não houve corrupção e roubo, ele pôde beneficiar e auxiliar o nosso país muito mais do que qualquer outro auxílio que o PT tenha dado, né? Mas, enfim, é muito mais ir atrás de falácias, de mimimi, de fake news, de historinhas para culpar os outros e achar que o PT vai vir como o salvador da pátria. Não, não virá. Pelo contrário, da mesma forma que foi rasgada a Constituição nos outros países, instaurado o caos, aqui não vai ser diferente, não se engane. Então, nós precisamos sim, a palavra de Deus diz ali em Romanos 13, que nós precisamos sim sermos cidadãos responsáveis, é o nosso dever, isso vai ser cobrado de nós. Se nós somos cidadãos responsáveis, se nós elegemos, políticos são representantes, é isso que eles são. Representantes de quem? Representantes de que lado? Representantes de que massa, de que parte da sociedade? Por nós sermos negligentes por muitos anos, achando que não deveríamos discutir política e nem estarmos envolvidos nela, é que está esse caos. Então, eu creio de verdade que nós fomos responsáveis dessa vez, nós mostramos isso elegendo os maiores números eleitos ali foram de cristãos e eu creio que a gente vai continuar nesse posicionamento e que nesse segundo turno a fraude não vai imperar, porque já sabem como foi feito no primeiro turno, então vai ser muito mais crítico, né? Para que seja feito nesse segundo turno e nós vamos ganhar sim, nós vamos ganhar sim, né? Não justifica ali tantos votos que eles perderam ali, não tem justificativa, né? E quem votou nulo e branco tem a oportunidade de fazer diferente, porque não é uma questão pessoal, entende? Não é um amigo teu que tu tá selecionando, é um presidente da república, então você não tem que ver pelo lado como que a pessoa é, como que ela não é, se você vai com a cara dela, não, você tem que parar e ver as pautas dela, o que que ela tem acreditado, o que que ela tem apresentado, qual é o plano de governo. Esse é a escolha que nós fazemos dos nossos governantes, dos nossos candidatos, qual é a pauta de governo, o que que ele defende, o que que ele vai criar, porque eles vão mexer com as leis, né? Eles vão mexer com o futuro das nossas crianças, com o que nós vamos viver nesses próximos anos, o que vai ser liberado, o que vai ser contra. Então é isso que a gente tem que ver, a gente tem que ser maduros e adultos o suficiente para entender que é uma escolha de plano de governo, uma escolha de leis, de defesa, de ideias, o que que a gente vai eleger, o que nos representa é o que vai contar. Então faça a sua parte, continue fazendo a sua parte. Eu creio que você fez um primeiro turno e eu creio que você vai ficar fazendo, porque a nossa confiança está em Cristo Jesus, não no homem, mas nós somos responsáveis em ser bons cidadãos e cidadãs responsáveis que elegem quem defende princípios cristãos que norteiam a nossa vida em todas as áreas. Amém? Vamos dar um recado para todas as nações. Nosso Senhor Jesus é o Senhor da nossa nação. Amém?